Podcast. Olá pessoal, primeiramente uma boa noite a todos vocês, ou um bom dia, ou talvez uma boa tarde. Hoje mais uma vez trazendo mais um convidado muito importante para a nossa cidade e é uma honra estar aqui recebendo ele. Daqui a pouco ele vai se apresentar, talvez você que já está vendo ele aqui deve conhecer, alguns que não conhecem vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dele aqui, né, nas duas partes, como cidadão bernardinense, também como político aí, né, como pré-candidato, né, melhor dizendo. E eu quero pedir para você o seguinte, que você nos apoie, se inscreva no canal, nos ajude. Estamos batendo aí mais ou menos 30 mil visualizações do nosso canal. Os inscritos estamos aí 256. Podemos melhorar com a sua ajuda. Então eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas, nos dê aquele apoio. Aonde que eu me inscrevo no canal? Você vai na parte de baixo do canal, você vai ver, inscreva-se ali, clica ali. Para fazer isso, você vai ver que em cima do canal vai estar lá assim, tem que estar logado, né? Logado com a sua conta do Google. E aí você vai lá e se inscreve e ajuda a gente para o canal crescer e o vídeo acabar sendo bem divulgado. Essa temporada, estou trazendo aqui os pré-candidatos, né? Eu abri portas para que todos viessem aqui. Já recebemos 1, 2, 3 para prefeito. Pré-candidato veio 3. Falta mais um para acertar, mas vamos lá. Se quiser vir, tá aqui. Estamos à disposição para ouvir todos vocês. Ok? E daí, seu Marcos, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo. Tudo na paz? Tudo. Muito bom. Que legal, né? É muito bom estar te recebendo aqui hoje. É uma honra, né, você vir aqui participar do nosso humilde podcast. Começamos pequenininho e estamos numa proporção muito grande. E para mim é uma honra te receber aqui. Obrigado, Manuel. Na verdade, é eu que me sinto honrado em ter essa oportunidade, né, de estar participando aqui desse bate-papo com você, do podcast BC, né? Agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui. Queria cumprimentar todas as pessoas que vierem a assistir, né, o nosso bate-papo aqui, né, dizer que para a gente é muito importante a gente estar dialogando, conversando, e essa oportunidade da gente poder conversar com os seus, eu não sei como que chama, telespectadores. Pode ser, hoje em dia está tudo meio que na junção. Os fãs do podcast BC. Isso. Né? Então, para a gente é muito importante isso. E eu me sinto honrado, né, em estar aqui hoje com você. E eu fico muito feliz de receber alguém que foi meu professor, que deu aula para mim e está recebendo aqui. Apesar de todos que passam aqui, eu tenho muito carinho em receber os nossos queridos bernardinenses aqui. Professor Marcos, o professor Marcos, como é que eu posso? Boi, professor Marcos, da forma que você quiser. Então eu vou falar professor Marcos que eu me sinto mais à vontade. Vamos lá então, quanto tempo de IBC? Olha, eu vou completar agora, dia 3 de junho de 2024, 63 anos de Bernardino de Campos. Rapaz, tem muita história para contar. Eu sou, né, nasci aqui em 1961. A minha família é de Bernardino, né? Minha família chegou aqui. O ano passado, como foi o centenário do município, eu estive estudando um pouco da história do município e estudei um pouco a história da minha família. Meu avô chegou aqui por volta de 1900. Rapaz, faz tempo mesmo, hein? É tempo, 124 anos, né, que a minha família está aqui. Meu pai nasceu em 1921, nasceu aqui em Bernardino. Né, então... só lenda, só. A gente é raiz aqui mesmo, né, natural daqui. Né, então tem toda essa história da família, né, de que a gente está aqui, família de trabalhador, de agricultor. Então é um orgulho, né, da minha história de ser bernardino, da minha família ser bernardinense, de ter, né, ajudado a construir essa cidade, esse município. Então, pelo jeito, você lembra de alguns pontos históricos aqui da cidade, né? Em Bernardino, a gente nunca vai saber tudo que tem, né? E o ano passado, por causa do centenário, eu fui pesquisar um pouco a história de Bernardino, como que se originou,
como que se construiu o Bernardino, como é que se formou o Bernardino, e aí você vai vendo, né, as famílias que vieram para cá. Eu fiz assim muita pesquisa de famílias, né? Tem um site na internet que é de Family Search, que você faz a árvore genealógica. Olha que legal. E ali tinha muita coisa. Então eu fui pesquisar, tem alguns livros da igreja, né? Registro de batismo, de óbito, porque na época não tinha cartório, registro civil, então as pessoas eram registradas principalmente na igreja. E aí encontrei muito documento de família, batismo. Eu encontrei... Olha que legal, muita história para contar. O registro de óbito na igreja da minha avó, entendeu? 1925. Olha só. É muita coisa interessante. Por né? exemplo, eu estava vendo com uma pessoa que estava conversando um tempo aqui no podcast. Ele falou que Bernardino teve uma fábrica de tubaína também já. Você pesquisou algo sobre isso daí? Um guaranazinho que fazia aqui na... Guaraná, né, que fazia? Na Fonte Santana, né? Era uma das primeiras famílias que chegou aqui também, né? A Fernandes Pinheiro. Eles tiveram uma fabriquinha de guaraná, era uma caçulinha. O povo era famosa aqui Olha só. Ficou famosa em Bernardino, produzia, era muito interessante. E você lembra de mais algum ponto da cidade, assim, de destaque? Eu fui um pouquinho longe, né, da fábrica de Guaraná, mas você lembra de mais algum outro ponto que você lembra, assim, de destaque? Então, aqui, na verdade, assim, né, a história do município... que teria vindo, a família do capitão Manuel Joaquim de Lemos teria se instalado ali no Douradão, ali por onde é mais ou menos um antigo cemitério. Tinha um cemitério ali, né, em frente à propriedade do professor Trombelli ali, que ele tem umas estufas ali, do lado lá seria onde se instalou as primeiras famílias ali. Então o BC começou ali? Teria começado ali, né? Aí a família Fernandes Pinheiro também reivindica que eles também foram um dos primeiros a chegar aqui, né? Que foi mais aqui nessa área, um pouquinho para cá, também Douradão, mas aqui a Fonte Santana, aqui, mas essa faixa de terreno ali, né? E aí a família Castanho também é uma família que chegou bem nos inícios aqui, né? Ali onde é o cemitério, aquela faixa de terra ali. O cemitério ele já foi em outro lugar, antes de ser onde ele é hoje, aqui em Bernardino, né? Não, foi... Ele teve aqui no Douradão, o primeiro foi ali. Depois eu não consegui localizar bem, que a gente, assim, não tem muito registro das histórias, né? Mas eu sei mais da memória das pessoas, né? Que seria ali no centro... Né? Isso, eu estudei mais ou menos onde mora, parece que teve um cemitério ali também. Perto da escola do centro, a escola... Isso, do Abreu Sodré, ali para baixo um pouquinho. Né? Ali, teve ali o cemitério. O quarteirão de baixo ali teria tido um cemitério ali também. Quanta história, né? O antigo barracão não, o antigo casão que eles falam do Coronel... Casarão, né? Casarão. Aqui onde hoje está o Jardim Lucrécia, aqui, né? Próximo do Jardim Brasil, ali tinha um casarão que... Até quando eu era criança ainda tinha estava já meio deteriorado, mas ainda tinha. A criançada brincava ali, né? Tinha umas histórias, né? De que teria tido escravos ali. Eu já ouvi bastante essas histórias. Assim... Minha avó contava muito isso daí. Eu até acredito que isso não seria verdadeiro, porque o período já era outro. Já tinha acabado a escravidão, né? Não era um período que tinha mais... Certo. Um período que ainda tinha escravidão. Não tinha escravos mais nesse período. Em 1890, quando Bernardino começou, 1876, já tinha sido abolida a escravidão. Mas, né, a prática ainda, se hoje, né, ainda existe prática dos patrões, dos fazendeiros ainda, né, castigar o funcionário, né, existe ainda, né? Naquela época ainda teve um período que o autoritarismo do patrão era muito grande, né? Hoje as relações trabalhistas mudaram e tal, mas naquele período ainda entre 1890 até 1900 e bolinha ali, ainda havia uma certa servidão e uma certa
posição autoritária do patrão, né? Talvez alguns jovens que podem estar nos assistindo hoje aqui, não pouco saibam ser professor de que matéria mesmo? Eu sou professor de língua portuguesa, fui professor de língua portuguesa, né? Também fui professor de língua inglesa, né, por um período, mas eu era professor efetivo, minha cadeira, né, entre aspas, era de língua portuguesa. Olha só que legal, né? E quanto tempo como professor mesmo? Então, Você falou no comecinho. Na verdade, assim, eu sempre fui professor do Magistério Público Estadual, né? Eu comecei, na verdade, eu tinha 24, 25 anos. Eu comecei a dar. Primeiro, eu substituí algumas aulas aqui no Calderaro. Aí, depois que eu me formei, eu fui tentar em São Paulo, né? Que na época tinha muita aula, assim, faltava professor na cidade de São Paulo. E eu peguei algumas aulas lá na Zona Leste, final da Zona Leste de São Paulo. Foi para São Paulo da aula lá. Para lá de Itaquera, Ferraz de Vasconcelos. Foi longe. Mas fiquei pouco tempo em São Paulo. Não fiquei um ano lá. Né? Eu comecei lá, aí me surgiram umas aulas aqui em fartura. Né? Eu peguei umas aulinhas ali, substituindo. Aí comecei a dar umas aulas, fiquei uma semana em Piraju. Aí me surgiram umas aulas em Timburi. Aí eu fui para Timburi. E aí eu fiquei 11 anos em Timburi dando aula. Deu aula o tempo lá, então? Fiquei um tempão lá. Aí eu fiz o concurso público, né, no estado. Passei no concurso público e aí eu escolhi Bernardino. Fui o primeiro colocado aqui da região. Eu tive a oportunidade de escolher a Escola Calderaro. Eu já tinha estudado no Calderaro, né? O meu sonho era vir dar aula. Também. Eu fui aluno ali no Calderaro. Eu fui estudante ali. Depois virou professor também lá. Então, aí depois eu escolhi aqui o Calderaro, vim para cá, fiquei uns 23 anos aqui no Calderaro. Aí eu dei aula para você ali. Passou esse... Bom, vamos pular essa parte de dar aula para mim. É muito bom, né? Vamos embora. Vamos lá, então. Agora, essa primeira parte eu acho importantíssima, que é a parte que eu apresento, né? Talvez alguns já conheço, tal. Para mim, eu já conheço você há algum tempo, né? Então, talvez os jovens não conheçam. Então, eu sempre faço essa primeira parte de apresentar a pessoa que está aqui, contar um pouco da história dela, quanto que ela contribuiu para a cidade. Isso, para mim, é importante trazer para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, vamos lá, então, começar, né, na próxima etapa. Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória política aqui na cidade. Eu nasci ali na Vila Porfírio, né, aqui em Bernardino. Eu, quando criança, vivia ali uma infância, era muito pobre, né, família pobre, e meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e a minha família passou por muitas dificuldades, né? Minha mãe ficou viúva com 6 filhos e grávida, nasceram mais 2 depois, né? Nasceram as minhas irmãs gêmeas. Então a gente teve muita dificuldade, mas a gente foi muito acolhido pelas pessoas. Minha mãe foi ajudada pelos amigos do meu pai, né, de trabalho. Meu pai trabalhava no IBC. E os parentes nos ajudaram. Então a gente vivia de doação, as pessoas doavam comida para a gente, doavam roupa, né? Era tudo criança. Eu tinha 9 anos, meu irmão mais velho tinha 14, né? E minha mãe ficou sem salário, sem renda nenhuma, levou uns 2 anos para ela começar a receber a pensão do meu pai. Então foi uma infância ao mesmo tempo difícil, mas também com muita alegria, porque a gente era muito acolhido ali, as amizades, brincadeira, era rua de terra, casa não tinha banheiro, né, foi uma situação difícil. Aí, uma coisa que me marcou foi assim, quando meu pai adoeceu, antes dele morrer, ele reuniu a gente e ele falou pra gente, olha, eu não vou deixar nada para vocês, a única coisa que vocês podem ter de herança da gente é que vocês estudem. Estudem, que é isso que pode ajudar vocês. E isso me marcou muito, então eu me dediquei a estudar. Certo. Eu achava que isso era muito importante, né, que realmente... E depois, estudando, a gente fica sabendo que realmente a educação é aquilo que pode tirar as pessoas
das condições precárias em que vive, da miséria, da pobreza, né? A escola, a educação ajuda muito isso. Consegue fazer com que as pessoas adquiram conhecimento e melhorem suas condições de vida. E aí, quando eu estudava, ainda criança, eu comecei a trabalhar, né? Eu fui engraxate, fui guarda-mirim. Você, além de professor, né? O que você jamais fez? Você está falando agora aí? Então, eu trabalhei com isso também. Depois você volta nessa pergunta, que aí eu falo disso. Então. E aí, estudando, eu comecei a participar dos grêmios estudantis. A gente começou a fazer aquela política de escola, né? Eu acho que aquilo foi me despertando. Sim. E aí, conforme eu fui amadurecendo, estudando, já no colegial, a gente começou a participar de partido político. Na época era o fim da ditadura, né? 1984, 85, 82, os primeiros momentos lá. Aqui a gente tinha algum movimento estudantil, né? E a gente começou a participar do movimento estudantil, de fazer oposição à ditadura, né? Era o MDB na época, que era o partido de oposição à ditadura. E aí a gente começou a militar ali, né? Politicamente. Aí, posteriormente, a gente vai amadurecendo, você vai estudando, fiz faculdade, a gente vai amadurecendo. E aí, em 1986, 87, eu comecei a conhecer o Partido dos Trabalhadores. Entendi. Né? Lá em São Paulo, dando aula, a Marinês teve, antes de mim ainda, teve um contato com grupos políticos lá que já eram o início do PT, né? E em 1988 a gente fundou o PT aqui em Bernardino. Entendi. Já desde lá, e aí eu ingressei no PT e permaneci no PT durante todos esses anos, né? Fui conhecendo o PT, sabendo das propostas do PT, o que o partido tem de propósito para o país, né? E depois tivemos os governos aí, Lula, Dilma, né? Os governos do PT, que foi implantado muita política boa para o país, né? Tem políticas aí que é copiada no exterior, iniciativa do Brasil, né? O programa Bolsa Família, ele é copiado em vários países porque é uma grande iniciativa de distribuição de renda, né? Então, entendi. A partir do momento que eu fui conhecendo o PT, eu fui me transformando cada vez mais num petista, né? E me envolvendo cada vez mais com política. E aí eu comecei a militar também na política municipal, né? Aí é que você foi vereador com alguns mandatos? Então, em 1988 foi a primeira vez que eu fui candidato. Fui candidato a prefeito aqui, né? No municipal. Bernardino. Certo. Fui candidato a prefeito. E a gente já trouxe assim, umas propostas, na época, inovadoras, né? Era quase que revolucionário isso. A gente propunha em 1988, era um menino de 27 anos e a gente já propunha que fosse feito um distrito industrial em Bernardino. Certo, entendi. Começou a nascer a ideia aí de distrito industrial. Isso há quase 40 anos atrás. Quer que essa ideia existe desde 1980, bolinha lá, essa ideia já está sendo discutida. Né? Eu acho que foi o embrião das ideias, sabe? Eu acho que a grande contribuição minha aqui, né, do PT, foi da gente colocar algumas ideias para serem discutidas e foram aprimoradas e foram sendo colocadas no município, né? Muita política implantada em Bernardino, eu acho que a gente foi trazendo os embriões, né? Entendi. Mas assim, para vereador, você foi alguns mandatos aqui, isso que eu estava perguntando para você. Foi o primeiro que você comentou agora? Eu fui candidato a prefeito em 88, isso, fui eleito agora. Né? Aí em 92 eu fui candidato a vereador, eu fui eleito. Foi eleito. Aí eu fui eleito vereador, já fui eleito, de cara fui eleito o presidente da Câmara também. E depois eu fui eleito mais 2 vezes. Eu tive 3 mandatos de vereador. Como vereador. E nesses 3 mandatos? Não, eu fui 2 vezes, né? Fui vereador, depois fui reeleito. Aí na outra eu fui candidato a prefeito, não fui eleito. Né? Depois eu fui, agora em 2016 eu fui candidato a vereador e fui eleito vereador também.
Em 2005, 2004, né, eu fui candidato a vice-prefeito com o Moacir, né, eu fui vice-prefeito de 2005 a 2008. Nesse período que você foi vereador, esses períodos que você passou, qual foi as questões que você mais batalhou? Você consegue recordar alguma coisa? Então, uma das coisas, assim, as políticas do município, eu costumo dizer isso, né? Elas não têm um único autor, você entendeu? Certo. Política, ela é assim, vão lançando as ideias e vão, né, vai crescendo, outros vão assumindo e vai realizando. Entendi. Por exemplo, a gente lançou essa ideia do Distrito Industrial, isso em 88. Foi crescendo a ideia, em 1998, quer dizer, 10 anos depois, o João Eudes era o prefeito, ele comprou aquele terreno, certo, lá do lado do Gouveia ali, que a destinação era um distrito industrial. Infelizmente, depois não teve continuidade nas administrações posteriores, está lá o terreno quase 30 anos parado e não deu continuidade. Entendi. É uma política que eu acredito, eu acho que a gente tem que fazer. O município tem que fazer isso, né? Aí teve outras iniciativas, assim, eu sempre trabalhei muito no sentido de estar buscando recursos para o município, junto aos deputados, com quem a gente tem... É a função, né? Batalhar sobre isso daí. Com quem a gente tem contato, junto ao governo, né? Então, Bernardino foi muito beneficiado com essas políticas. Assim, os nossos deputados do PT ajudaram muito Bernardino. Os governos do PT também, governo Lula, governo Dilma, também beneficiaram o Bernardino com muitas políticas. Você teve como vice-prefeito, né? Tive. Isso 2005 foi... a 2008. Nesse período, quem que era? Você falou que era o Moacir, é isso, né? Era o Moacir Benetti, prefeito. Aí nesse período você deixou de ser vice-prefeito, é isso? Não, eu continuo. Assim, você não deixa de ser. O vice-prefeito, na verdade, é um cargo de expectativa. Você só assume se o prefeito for afastado. Estou aprendendo também aqui, pode falar aí. Essa é a minha pergunta para eu aprender junto. Ah, tá. Então, na verdade, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu fui eleito vice-prefeito, certo, mas eu ocupava na prefeitura o cargo de chefe de gabinete. Certo. Só que ao mesmo tempo eu dava aula. Entendi. Então, eu podia acumular os dois cargos. Eu era chefe de gabinete durante o dia e estava dando aula durante a noite. Entendi. Né? Só que, assim, para você acumular, você tem que ter autorização, né, do jurídico do Estado. E aí, 2005 e 2006, eles disseram que era legal o meu acúmulo, que eu podia fazer as duas coisas. Aí, 2007, eles negaram o parecer, disseram que eu não podia acumular os dois cargos, que eu tinha que fazer opção por um ou por outro. Uma coisa ou outra. Ou eu ficava como chefe de gabinete ou eu ia dar aula, né? Só que o salário de chefe de gabinete, na época, era metade do meu salário de professor. Quer dizer, o professor já não ganha bem. Agora, você imagina, o salário do chefe de gabinete era... Então, com as duas, eu ainda me mantinha. Aí eu tive que fazer opção. Ou eu ficava com uma só, né? Ou eu tinha que optar por uma das duas. Aí, assim, a minha subsistência sempre foi do meu salário de professor, entendeu? Aí eu optei, eu continuei dando aula e me afastei de chefe de gabinete. Agora, como vice-prefeito, eu continuava vice-prefeito até 2008. Entendi. 2007, 2008 ainda era vice-prefeito. E nesse período, a relação entre você e o prefeito que foi eleito atual, era uma boa relação que vocês tinham? Minha com o Moacir? Isso. Sempre foi. Eu nunca tive relação política ruim com ninguém, você entendeu? Sempre fui tratado por todos os prefeitos de Bernardino com muito respeito, sempre fui respeitado por todos eles. Entendi. Né? Nunca deixei de criticar aquilo que eu acho que tenha que ser criticado, você entendeu? Dos outros prefeitos, mas sempre mantive uma boa relação, converso com todos eles. A gente é adversário político, você entendeu? Mas nenhum é meu inimigo. Assim, Bernardino não tem nenhum inimigo, mesmo, né, o pessoal fala, é petista, com todos os vereadores, alguns até que a gente era oposição, todos se tornaram meus amigos, eu tenho uma boa relação com todos eles.
Certo. Bom, vamos lá então. Vamos fazer uma visão para a cidade, né? Qual a sua visão para o futuro da cidade e quais são as principais mudanças que você gostaria de implementar? A primeira coisa que eu acho, assim, Bernardino, a gente tem uma divisão política, né, que eu acho que não é muito saudável para a cidade, para o município. Porque assim, os grupinhos se formam aqui e cada um quer ganhar a eleição, ganhar o poder, mas aí acaba governando só para esses grupinhos. Então eu acho que a gente tem que buscar aqui uma unidade dos grupos políticos, né? Passou a eleição, né? Quem é eleito tem que discutir com todas as outras forças políticas, conversar, debater, buscar soluções para os problemas e aquilo que for de interesse do município, sabe, ir todo mundo junto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para talvez complementar o que o senhor está falando aí. O que eu penso sobre isso daí, eu penso assim, eu acho que assim, é muita briga política e muito pouco olhar para o povo. Sabe, eu vejo muito isso daí. Às vezes tá para fazer algo que é de benefício do povo, e às vezes isso não acontece porque eu não gosto do Marcos, eu não gosto do X, do Y, do Z, eu não vou fazer. E às vezes falta um pouquinho, eu falo assim que a política ela tem que procurar ser o mais humana possível, porque eu deixo de fazer um projeto, de fazer algo que vai beneficiar a população, que vai beneficiar o município, porque eu não gosto do Emanuel, porque eu não gosto do que está agora, do que vem depois, porque eu não gosto. Isso não acontece, que é o que você está falando agora aqui. Então essa meu comentário que eu faço, talvez se encaixe para complementar o que você está falando. Pensar mais no município, das pessoas. Eu vejo que às vezes está ali numa reunião de Câmara ali, tem decisões que são tomadas ali, que é simplesmente, eu não deixo um projeto andar porque eu não gosto do Marcos, porque eu não gosto do Emanuel. Então o projeto não anda. Né? Não é isso que você está querendo complementar? É isso. Eu acho que assim, Bernardino precisa primeiro uma unidade política maior, independente das divergências ideológicas em nível estadual, em nível nacional. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se colocar como político é o interesse do nosso município. Exatamente. Aí nós temos que ser irmãos mesmo. Perfeitíssimo. Só que isso não acontece. Eu já tento isso há 30 anos. Assim, as pessoas não conseguem se unir aqui por causa disso, né? Então entra um grupinho e aí o cara começa a governar daquele jeito, os outros grupos começam Mas é por falha dos políticos, né? Até a minha intenção é essa, né? Eu me coloquei aí como pré-candidato. Junção aí, é isso, união. Da gente sentar todo mundo, sabe? Mesmo aqueles que divergem, aqueles que são contrários ao que você está tentando, mas tentar conversar e buscar soluções comuns, né? Que a gente consiga um mínimo de consenso em cima de alguns pontos e aí todos nós trabalharmos junto em cima daquilo. Então tem muita coisa que às vezes não acontece no município porque as lideranças políticas não fazem isso, né? Eu acho que você tem que discutir tudo com o povo, qualquer obra que você vai fazer, antes de fazer, sabe? Conversa com o povo, conversa com os vereadores, conversa com a Câmara de Vereadores. Esses dias conversando com um vereador, ele me falou, olha, eu perguntei lá na questão da MAP lá, onde foi derrubar os barracões. Ele me falou, a gente ficou sabendo depois, a hora que já estava tudo no chão. Você entendeu? Então, falta isso, falta diálogo, falta muita conversa entre os próprios políticos, entre executivo, legislativo, falta conversa com a população, falta participação da população, opinar, ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer. Eu acho que aí você consegue traçar um projeto político para o município, é isso mesmo, né, com um mínimo de consenso para todo mundo trabalhar junto. Que aí você torna mais humano o negócio, né? É uma coisa coletiva. Aquilo que é coletivo, né, é aquela frase famosa, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto pode ser realidade. É muito bom, né? Então você já falou que seria essa união, né? Essa junção, né? Politicamente eu acho que é isso. Falta essa unidade. A gente precisa aprender a ser irmão bernardinense, sabe? Independente da ideologia que o outro tem. Eu acho que a gente precisa se unir nisso. Agora, administrativamente, eu acho que falta muita coisa. Eu acho que falta planejamento. O município precisa planejar
as suas ações políticas, o município precisa ter transparência naquilo que vai fazer, né? Divulgar para todo mundo saber, ó, nós vamos fazer isso, o que você acha? Ah, tá legal, então vamos fazer. E aí partir para a execução, né? Então falta isso, falta planejamento, organização, falta projeto político e falta participação popular, falta o povo participar das decisões. Porque quando você fica sabendo, vai fazer alguma coisa, aí que você vai fazer a crítica. Eu vou dar só um exemplo para você. Esse mês atrás aí, a prefeitura tomou a iniciativa e queria fazer um estatuto do funcionário público. Elaboraram tudo lá, mandaram para a Câmara, chegou na Câmara e empacou. Os funcionários ficaram sabendo que tinham lá, foram numa audiência, opa, isso aí, o que é isso? O que vai mexer com a minha vida e eu não estou sabendo? Difícil. Então, o que é isso? É a falta do diálogo. Eu acho que para você elaborar um estatuto, primeiro você tem que conversar com o funcionalismo, falar, ó, o que vai afetar a tua vida nisso aqui, quais os direitos que você vai conquistar nisso aqui, e aí, se houver a aceitação do conjunto, aí você manda para a Câmara, discute com a Câmara e aprova ou não, entendeu? Eu penso assim, talvez complemente o que você está falando aí. Eu penso que o prefeito, um prefeito, né? Ele tem que estar no meio do povo. Tem que estar andando no meio do povo, tem que conhecer a dor do povo, sabe? Tem que ser humano, sabe? Eu acredito que tem as questões que precisa ser feito, tem que resolver isso, resolver aquilo. Como um gestor, a gente sabe que um gestor ele é ocupado para resolver as coisas. Mas ele não pode deixar esse contato com o povo. Eu acho que qualquer prefeito ele tem que ser povo, sabe? Não adianta depois que eu ganhar, se eu vou no gabinete, eu tenho que agendar o dia que eu posso ir lá, né? E às vezes, né? Então tem que ter esse espaço. Assim, a nossa proposta, na verdade, a gente não é proposta minha, não é proposta que o PT tem em nível nacional. Como é que a gente cria as políticas em nível nacional? A gente tem alguns mecanismos de participação. O PT faz audiência, faz conferência, o governo faz isso. Então todas as decisões, por exemplo, em relação à saúde, em relação à educação, em relação à infraestrutura, antes de ser colocada para executar, ela é debatida com a sociedade. Não é projeto da cabeça do Lula, você entendeu? Entendi. É criado, é discutido, debatido, e aí que você, quando você afina tudo, aí que vai para a execução, entendeu? Que é aquilo que a gente propõe aqui. Eu acho que falta isso, a gente precisa planejar conjuntamente para depois executar conjuntamente. Então, assim, vamos lá. O senhor chegando aí, você chegando até o cargo de prefeito, quais seriam suas 3 prioridades sendo eleito? Olha, eu vejo que hoje a principal prioridade já é uma política que todo mundo quer, que está atrasada, né? A gente tem pelo menos 12 anos de atraso, é a questão habitacional, Bernardino. Essa construção dessas casas populares é uma novela, né? É uma novela que já está se arrastando aí com muitos capítulos, a gente não sabe quando vai terminar, né? Porque ainda está enrolado, não iniciou ainda, né? Mas eu acho que esse é um problema que de imediato, né, a administração vai ter que resolver. O próximo mandato vai ter que entregar essas casas. Se não no primeiro ano, que eu acho que ainda vai, né, um tempo de burocracia, de construir essas casas. Né? Passou uma pessoa aqui no nosso podcast e ele falou para mim assim, a seguinte coisa. Algumas pessoas vão lembrar, que acompanham nosso podcast, e vai lembrar do que essa pessoa disse. Ela disse assim que um prefeito assume a prefeitura, se ele tem que fazer casas populares, ele tem que já partir para fazer. Você concorda com isso? Então, isso é obrigação do prefeito, né? A administração tem que correr atrás desde o primeiro momento. A partir do momento que você assumiu o cargo de prefeito ali, você tem que botar para andar as políticas do município, né? Das casas que estão para ser construídas, os convênios já vêm sendo renovados. O primeiro foi assinado lá pelo Armandinho há 12 anos atrás, entendeu? O último conjunto construído em Bernardino foi aquele lá no Jardim Planalto ali, né? O conjunto Pedro Paulo Câmara, lá, da CDHU. Depois daquele lá, não se construiu mais nenhum, mas já começou o preparatório para construir.
Assinou o primeiro convênio o Armandinho, não conseguiu, passou depois a administração do Odilon, não conseguiu, agora mais a administração do Wilson também não conseguiu, está encaminhado, mas já vem sendo encaminhado. E uma coisa, por incompetência do município, né, das administrações municipais, há um problema com o governo do estado também. O governo do estado também anda emperrando, entendeu? Mas o município teve muita incompetência em vários acontecimentos. Você acha que, de repente, talvez, por exemplo, você acha que o que pode dificultar isso? De repente, a gestão municipal é um partido. E aí o governo é outro partido. Você acha que isso dificulta, essa relação Não. Dificulta isso acontecer? Não. Porque assim, o Estado ele tem uma política de construção de casa popular, você entendeu? Certo. E ele segue isso. Então ele vai vendo onde tem deficitário, né, que precisa construir, e aí ele vai dando continuidade a esse programa. Por exemplo, esse convênio que Bernardino assinou já é anterior. A semana passada até houve umas confusões aí na internet. O governo assinou outros convênios para outras cidades. Só que assim, o governo vai assinando conforme ele vai executando. Ele executou um conjunto aqui, aí você vai poder iniciar um outro convênio para depois construir outro conjunto, entendeu? Entendi. Então a nossa meta aqui, a minha ideia é a gente, primeiro, executar se nós formos, né, a gente está como pré-candidato, mas sim, a gente chegar lá e é isso, é realizar esse daí, executar, de preferência no primeiro ano do mandato e já ir preparando, né, para buscar um outro convênio. Você quer ver só? Você acha que, de repente, as pessoas podem ter esse medo? Presta atenção que eu vou falar para o senhor aqui, para você. Esse medo aqui, por exemplo, hoje tem uma gestão atual. Beleza, né? Tem a gestão lá. Aí, a gestão do Marcos vai assumir, certo? E de repente a pessoa fala, poxa, mas se está quase para acontecer, se assumir o novo, vai retroceder. Não, porque Você concorda com isso ou não? Não concordo, não. A administração é o município. Não é o prefeito que é o negociante, não é negócio particular dele, você entendeu? É o município que está negociando. Então, o Estado, ele cumpre as funções dele com o município. Porque depende de quem é o prefeito. Porque eu estou falando isso, porque eu cheguei a ouvir isso, inclusive eu ouvi aqui, né? Achei que mais foi um pouco de tempo já que eu ouvi isso aqui. Porque cada um que assume vem com uma nova sugestão, uma nova coisa. Isso pode acontecer, por exemplo, como aconteceu agora, né? Eu era vereador no mandato anterior, o Odilon tinha assinado um convênio, tinha acertado, e ainda vou contar uma história para você. Eu tive na CDHU junto com o Odilon, ele me levou lá enquanto vereador, na frente do Odilon, aliás, na frente do presidente lá, do diretor do CDHU, o Odilon disse pro cara assim, esse vereador aqui, ele é do PT, ele não acredita que vai sair esse conjunto. Né? Na época eu falei, enquanto não tiver em pé aqui, eu não acredito. Né? E aí o cara, né, o diretor lá, o presidente falou, em março, isso deve ter sido em 2018, em março de 2019 nós já vamos estar fazendo terraplanagem, já vamos começar a iniciar a construção. Lá onde é o Distrito Industrial. Então alguma coisa aconteceu aí. Tudo certinho, você entendeu? Entendi. Aí a CDHU não construiu, não iniciou, né? Aí o Odilon perdeu a eleição, o Wilson entrou, logo de começo já vieram com essa conversa de que não tinha algum empecilho, não sei o que, mudaram ali para MAP. Aí recomeçou tudo de novo, entendeu? Assinaram outro convênio, renovaram outro convênio, mudaram o local. Esses dias eu conversando com alguém da administração, me disseram que estão ainda preparando o projeto para encaminhar para CDHU, não é mais CDHU, né? Agora é a Secretaria da Habitação do Estado. Para encaminhar para a Secretaria da Habitação do Estado, para depois licitar, para depois iniciar a obra. Então eu acredito, né? Eu torço para que saia já, mas entendi. Eu não acredito que inicie esse ano. Então, pessoal, vocês estão ouvindo aqui o comentário do Marcos, né? Do Marcos, que é pré-candidato. Né, que eu queria deixar bem claro que a gente vem aqui, traz eles para exporem as ideias deles e comentar. Então, todo comentário que eles trazem aqui, com certeza, é de responsabilidade do que eles estão dizendo para a gente aqui.
que essa liberdade eu entrego para eles aqui, e eu faço os comentários, e a de liberdade dele querer responder ou não, mencionar alguém ou não, isso é tudo de responsabilidade dele, né? Mas aqui acredito que é uma conversa comum, né? Poderíamos estar conversando aqui, e a internet ela proporciona isso pra gente. Só voltando à questão anterior, assim, uma das questões que eu acho que precisa realizar é a questão da habitação. Construir essas casas e preparar o município para receber um outro convênio, um outro conjunto depois, né? A outra questão é a questão do emprego, Bernardino. Nós precisamos ter alguma forma de desenvolver para gerar emprego. Eu acredito que um distrito industrial pode ajudar nisso, entendeu? Mas a gente tem que ter outras políticas, vamos chegar lá, né, para gerar emprego também. Vamos chegar lá nessa parte. Tá? Como pretende melhorar a saúde municipal, garantir um bom atendimento de qualidade para todos? Olha, a minha vida inteira eu fui atendido pelo serviço público de saúde. Muito pouco eu tive atendimento particular de saúde. Então eu acredito na saúde pública, né? E até a gente tem que agradecer aos funcionários da saúde do município, né, que tentam dar o melhor de si, né, para a saúde. A saúde hoje, ela obedece a uma estrutura municipal, estadual e nacional, né? Na verdade, a grande estrutura da saúde é a saúde pública, é o SUS, né, que banca tudo, né? E hoje, é assim, municípios como Bernardino, ele tem o atendimento básico da saúde, né? Tem um pronto-socorro, né? No nosso caso aqui é o próprio hospital que faz o serviço de pronto-socorro, e depois as questões especializadas é regionalizado, né? Então, o que é hoje a saúde em Bernardino? O atendimento básico é aqui nos postos de saúde, a saúde preventiva, né, feito pelos PSF, os postos de saúde da família, e as especialidades aí são encaminhadas, alguns casos mais graves, encaminhados para os hospitais regionais, para atendimento regional. Então, o básico aqui está quase que atendido, né? Precisa melhorar. O pessoal reclama às vezes do atendimento, da falta de médico, né? Que às vezes quer mais médicos, né? Eu acredito que a primeira coisa que tem que se fazer é a gente fazer um diagnóstico das várias áreas. Eu estou falando aqui, por exemplo, da saúde, mas é coisa empírica, da prática, do que a gente vê no dia a dia, do que as pessoas falam para a gente. Sim. Mas o atendimento à saúde tem que ser coisa de profissional. Então, a primeira coisa que tem que se fazer em Bernardino, né, é reunir os profissionais da saúde, né, fazer um projeto de saúde para o município, um programa, um plano de saúde, né, de organizar a saúde no município e tornar isso transparente para todo mundo, porque as pessoas às vezes reclamam de coisas que não o município não tem como fazer, você entendeu? Hoje, por exemplo, o pessoal às vezes ainda reclama, fala da questão da maternidade, mas financeiramente não tem. Eu acho muito difícil o município voltar a ter uma maternidade, você entendeu? Mas tinha antes, por que hoje não pode ter mais? É que hoje... A minha filha, por exemplo, minha filha mais velha, ela nasceu aqui. E foi um bom atendimento, foi excelentíssimo quando ela nasceu aqui. Foi perfeito, não tem que reclamar. Que foi, né, assim, a saúde cada vez mais ela é mais exigente. Por exemplo, você tinha os partos antigamente, uma parteira podia fazer. Hoje você não acha que, assim, que é mais doloroso? Assim? Poxa, tão doloroso, né? A gente, cidadão bernardinense, como diz um amigo que passou por aqui, ele está até por aqui hoje, ele passou por aqui, ele falou assim, né? Eu sou bernardinense da gema, né? Porque é doloroso pra gente. Poxa, mas eu sou bernardinense, mas eu nasci lá na maternidade de Santa Cruz. É uma expressão engraçada, né? Mas a gente, sei lá, eu penso que deveria voltar a ter essa maternidade aqui, né? Eu acho muito difícil, mano. Sendo sincero, acho muito difícil voltar a ter uma maternidade aqui. Porque o custo é alto, né? Há um tempo atrás, quando reformaram o hospital e tal, a ideia era retomar a maternidade. Mas aí, pelos próprios estudos que fizeram, chegaram à conclusão de que, assim,
Bernardino tinha acho que 8, 9 partos por mês. Então o custo de você trazer um obstetra, um pediatra, né, preparar o centro cirúrgico ali, a própria maternidade, era muito caro. E assim, compensava mais você levar para uma maternidade em outra cidade do que montar uma maternidade aqui. O custo era muito alto, era mais alto do que fazer isso, entendeu? Então eu acho muito difícil retomar a maternidade. Agora, uma questão que você falou aí, né, o fato das pessoas nascerem em outro município, existe uma lei que mesmo que você nasça, por exemplo, criança nasceu lá em Santa Cruz, o registro pode ser. Isso aí eu entendo, como o registro. Bernardino, Eu digo assim, essa questão de nascer para o outro lado, né? É mais né, custoso assim para gestante você ir lá e tal, mas financeiramente é difícil custear uma maternidade. Também não estou reclamando. A minha última filha, ela nasceu lá e o atendimento foi perfeito, muito bom. Não estou reclamando. É isso também, né? Porque assim, hoje a exigência, né, do funcionamento da saúde, perfeitíssimo. A questão de equipamentos, os próprios profissionais, né? Bom, né? A lei exige que tenha tudo isso para fazer, para ter uma maternidade. Né? Então você fala que no sistema de saúde as melhorias seria reunir esse povo, apresentar um projeto. Você planejar a saúde, o que precisa ser feito, né? Por exemplo, eu tenho ouvido os principais comentários a gente quer médico, né? Até porque aconteceu um fato aí, a gente conseguiu uma nova unidade básica de saúde para o município, né? Mas isso foi pedido pelo município, né? Então, as pessoas que planejam, o Conselho Municipal de Saúde, os secretários, aqueles que organizam a saúde no município, eles que apontam o que está precisando, você entendeu? Não sou eu, um leigo, que vou dizer então o que tem que fazer. Você fala até de qualificar esses profissionais, então. Então, na verdade, assim, o que eles estão pedindo, eu entendo que é o que é necessário. Porque assim, eu até vi um comentário que a pessoa diz assim, não adianta você ter posto se você não tem profissional para estar lá, né? Então, mas assim, os postos de saúde, eles têm que ter algumas equipes, por exemplo, você tem que ter equipe de saúde da família, né? Que na verdade, assim, o programa de saúde da família, ele é um programa de prevenção, né? De prevenção à saúde, né? De você prevenir, né, que a pessoa possa ter diabetes, pressão alta. Então você faz o tratamento preventivo. O tratamento curativo, que é mais o médico chegar, curar, operar, fazer cirurgia, né, tratar ali, é mais ou de um local especializado, né, ou no pronto-socorro, aquele atendimento mais imediato ali, né? Entendi. E aí é feito pelo hospital. Certo, entendi. E vamos partir agora para a parte da educação, né? Eu tenho observado que, o tempo que eu estudava, que eu estudava aqui, né? Que eu estudei aqui, eu percebia que, por exemplo, a educação aqui ela era bem mais intensa, sabe? Tinha uma escola que tinha uma educação mais intensa. Hoje a gente tem aí algumas escolas, a gente percebe que tem diferença entre uma e outra. Uma escola tem um destaque maior e outra tem um destaque menor, né? E essa questão da saúde, da educação, o que você tem em pauta que você fala assim, poxa, eu poderia fazer isso como professor, né? Porque você esteve lá, sentiu na pele o que é estar e talvez pode estar acompanhando isso e ver essa questão que está acontecendo aí, né? Essa variação que está. Essa questão mais assim da aprendizagem, de aprender, né? Se a gente falar, eu tenho uma visão muito clara para mim, de que assim, todas as gerações sempre acham que o tempo dela era bom, que estudava, né? Mas eu vi uns dados esses dias, que uma criança de 8, 9 anos hoje, ela tem o conhecimento de pessoas de 30, 40, 50 anos atrás, não, mas isso eu quero dizer 50 anos, entendeu? Isso eu quero dizer não. Eu tô falando assim, porque você pode ver as matérias que hoje existem nas escolas, elas mudaram bastante. Por exemplo, você tinha uma intensidade de português, de matemática, de história, de geografia, que era o que você tinha ali.
Hoje você vê que o quadro das aulas de português diminuiu, o quadro das aulas de matemática diminuiu, e foi substituído por outros tipos de disciplinas? Isso, foi diminuído isso. Não, então, assim, a sociedade mudou muito hoje, o jeito de aprender, o jeito de assimilar as coisas é diferente. Então, por exemplo, hoje os jovens, as crianças, os adolescentes, eles aprendem, a maior parte na internet, você entendeu? Sim, online, com certeza. A qualidade de ensino em si, de aprendizagem, ela não tem essa diferença, sabe? É isso que eu estou falando para você. As pessoas sempre acham que o tempo dela era melhor, mas hoje as crianças sabem muito, né? Vamos dizer assim, não é que não sabe mais português que você, mas a quantidade de informação que ela tem que gerenciar é muito maior do que a vida da gente era muito mais simples antigamente, entendeu? Hoje é mais complexo, tanto é que você vê assim, as pessoas adoecem bastante passam o dia inteiro no celular, isso prejudica a saúde, né? Mas em termos de conhecimento, né, a juventude tem bem mais até do que a gente tinha. Talvez não é só porque às vezes a gente vai ficando antigo, que a gente fala, né? Vai ficando antigo, né? Mas assim, eu só penso assim, eu acho que de repente deveria preparar um pouco mais o jovem. Ele tá ficando muito despreparado, na minha opinião, tá bom? Essa é uma opinião minha, tá? O jovem tem ficado muito despreparado na escola. Eu acho que sim, talvez você falou assim, mas o tempo seu era melhor, o tempo de outro você acha que era melhor. Mas que a gente vai, casa, tem família, tem filho, e o filho vem e comenta, você fala, poxa, mas parece que não era assim, parece que tá tão diferente, não, né? É diferente, a sociedade mudou. Na verdade, mano, a gente vai ficando... Antigo, né? A gente vai ficando mais velho, a cabeça da juventude é um conflito, a gente fala de conflito de geração. Sempre o jovem, lógico, ele acha que ele tem razão. Você foi militante, a gente sabe também disso, acha que a gente tem razão, entendeu? Mas eu sou positivo nesse sentido. Eu acho que a juventude, lógico, tem coisas, por exemplo, que o jovem hoje, ele pensa diferente. A gente, por exemplo, conceito de trabalho, né? A gente acha que a maioria dos jovens é tudo vagabundo, essa molecada não quer saber de nada. Mas o esforço que eles fazem hoje é muito grande. É assim, mas o que você fala hoje? É para saúde, para educação de Bernardino. Daqui dá para melhorar? Então, eu acho que é isso. Primeiro, você tem que reunir os profissionais de educação, aquele que vive o dia a dia na escola. Tá ali com a mão na massa, a dificuldade que ele tem. Lidando todo dia com aquilo. Debater, quais são as deficiências, quais são os problemas que você tem na escola, né? O que precisa ser resolvido na escola. E mesmo a questão da aprendizagem, o que ensinar, isso é discutido. Eu tenho conversado com os professores, o pessoal está reclamando, você entendeu? O professorado. Questão salarial, né, que precisa acertar, contratação de professor, está faltando. Estão reclamando até da falta de material didático para trabalhar, que está chovendo dentro da escola, que a carteira está deteriorada, precisa renovar. Então, é isso que eu falo. Você precisa reunir o pessoal do setor, seja da saúde, seja da educação, fazer um diagnóstico de como está, o que precisa recuperar de prédio, de carteira, de o que precisa de material didático, e aí trabalhar em cima disso, até para equiparar. Não beneficiar um lugar só, mas beneficiar, olhar para a educação num todo. Porque não adianta nada eu fazer uma escola padrão, dizer, essa escola aqui é padrão, destaque, essa escola tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E aí, peraí, eu tenho uma outra escola lá, peraí. Eu não posso jogar o meu olhar para cá. Eu tenho que jogar o meu olhar para educação. Esse é meu manifestar aqui. Aonde que eu estou querendo chegar é nisso daqui. É exatamente isso, eu concordo plenamente com você. Essa visão. Por isso que eu falo para você que você tem que reunir os profissionais da educação, as pessoas que vivem o dia a dia da escola, né? Secretário de educação, professores, diretores, coordenadores, falar, fazer um diagnóstico, a minha escola está faltando isso. Opa, se a sua está faltando uma carteira, que é o principal, o aluno sentar, você entendeu? Então vamos atender primeiro isso.
A hora que tiver todo mundo mais ou menos na mesma situação, aí você vai para as outras coisas, você entendeu? Mas eu vou falar para você de um problema que me falaram esses dias, né? As escolas do município, todas elas, seja municipal, seja estadual, a sala de aula é um ambiente... Você imagina você lá com 30, né, no caso do estado, 40 alunos, né? Eu já dei aula para sala com 50 alunos, né? Você imagina assim, só um ventiladorzinho lá, às vezes estragado, não sempre funciona assim. direito, você entendeu? Até hoje é assim. Então, algumas salas no município é insuportável na época do calor, você entendeu? Então precisa melhorar a ventilação, né? Hoje, até eu falei numa audiência que eu tive esses dias aí, na verdade precisa de alguma coisa, né, para um climatizador ou um ar-condicionado na sala para você conseguir ficar naquele ambiente, você entendeu? Mas o principal é isso, eu acho que tem que fazer um diagnóstico das escolas, né, com os professores, com aqueles que vivem o dia a dia da escola, planejar e executar. E para melhorar tanto o local, né, de trabalho, melhorar as condições de trabalho para o professor, como melhorar o ensino também, né, naquilo que precisar ser melhorado, você entendeu? E chegando agora na questão da segurança, né, que medidas que você planeja adotar para melhorar a segurança pública e reduzir a criminalidade da nossa cidade? Você vimos aí que passamos uns eventos aí que sempre está acontecendo. Fulano entrou aqui, veio. Esses dias eu vi uma situação aí complicada de chegar até ficar até refém dentro da casa, uma família, né? E como é que a gente pode melhorar isso? Sua visão. Não, olha, eu vejo assim, pelos dados que se tem, Bernardino não é uma cidade violenta, onde a violência impera. O problema que a gente está tendo aqui é esses furtos, roubo, né? Há alguns casos de violência doméstica, mas mais em relação a esses furtos e, né, roubo aí, eu acho que você precisa de uma vigilância melhor, né? Sei lá, se colocar câmeras, não sei se resolve, mas policiamento, seja com a polícia civil, polícia militar, ou, sei lá, colocar guardas, né, para rodar, para aumentar a vigilância, aumentar a vigilância. Mas eu acho que o principal problema é questão de saúde e de educação, né? A gente sabe que as pessoas que andam praticando furtos, roubos no município, é um pessoal ou ligado ao alcoolismo, ou ligado à droga, né? Então, eu acho que precisa ter alguma coisa preventiva em relação a isso, né? Precisa cuidar, o município precisa ter política para cuidar desse assunto, né? A gente está vendo aí, eu tenho conversado principalmente com um menino, que foi aluno meu também, jovem ainda, deve ter 20 e poucos anos, é alcoólatra, até me pedindo, solicitando, arruma uma internação para mim, alguma coisa, eu quero sair disso, mas a gente sabe que não é fácil você se livrar de vício, você entendeu? Certo. Agora, enquanto a gente assistir esse povo ali, sabe, isso não é de agora, já vem de 10, 15 anos que cada vez está aumentando o bloquinho ali. Né? Eu vi um comentário de uma pessoa sobre essa questão, uma pessoa, ela vai lembrar aqui, ela falou exatamente o que você disse aí, né? Talvez criar um lugar de amparo, um local de amparo, um prédio de amparo para essas pessoas. Pelo menos você faz, vem aqui, você tem um almoço aqui, mas você vai ouvir uma palestrinha aqui de meia hora, você vai ter um psicólogo para atender você aqui, entendeu? Você fazer coisas para atrair essas pessoas para ali, é lógico, obviamente que quem você vai atrair ali são pessoas problemáticas que vão vir ali, mas tem que ter um psicólogo de plantão ali, alguém, sabe? Tem tanto menino se formando. Eu estava conversando com o Davi justamente isso ontem, sabe? A gente estava falando, precisa, né? Ou uma casa de apoio, algum local, né? E você precisa ter pessoas especializadas que saibam trabalhar com esse tipo de situação. É o que você falou. Porque são pessoas que às vezes são violentas, né? Porque às vezes uma pessoa dessa, ela rouba porque ela quer comer, ou às vezes ela quer consumir alguma coisa ali, né? E esses locais, tem tanto local na cidade aí, né, que está abandonado e de repente poderia ser utilizado para receber uma casa de apoio que você falou agora aí, né? Você acabou de comentar.
Eu tô, na verdade... É um diagnóstico, na verdade. A gente está como pré-candidato, eu andei fazendo umas provocações aí no Facebook, justamente para isso. Para que as pessoas debatam, discutam os problemas do município e aponte a solução. Porque assim, é incrível quando você conversa com as pessoas e sabe, coisas que às vezes nunca passou na cabeça da gente. O cidadão comum aponta uma solução que às vezes é muito mais viável do que toda aquela elaboração que... Essa sugestão que eu falei aqui não é minha. Alguém comentou isso comigo. Falou, né? Trouxe para você aqui. Então, eu já ouvi de alguns também essas sugestões. Ou uma casa de apoio, né? Ou alguém que fique ali de plantão na praça, um funcionário para, sabe, para estar conversando com esse pessoal, para estar tentando dissuadir, sabe? Eu acho que uma casa de apoio seria importantíssimo para receber esse pessoal, para dormir. Sabe, para tomar um banho. Porque o cara vai se abandonando, né? Eu não vou falar aqui, mas eu conheço gente que abre a porta da casa, sabe, para levar uma pessoa dessa ou uma ou duas pessoas para ceder, para tomar banho. Faz isso. E não, essa pessoa, ela não fica falando para ele, ela não fica. Que é uma pessoa, né, tranquila, que não. A pessoa vai lá e toma um banho lá, vem que toma um banho e tal, dá até comida às vezes e faz. Então, tá vendo só como tem alguns pontos que, né, poderia... Mas é assim, lógico, a ajuda voluntária é boa, né? Todo mundo tenta praticar, todo mundo às vezes tenta ajudar. Vem lá, pede um prato de comida, resolve aquela hora, aquele dia. Isso. Aí os outros dias, você entendeu? A casa de apoio entraria nessa... É isso. Eu acho que assim, o município tem que ter uma política pública para resolver esse problema. A sociedade vai ajudar. Sim, sim. Você vê várias iniciativas aí, as igrejas já tentaram, né, fazer não um restaurante, mas servir refeição, ajudar nisso. Mas o cara precisa do apoio psicológico, né, para ele se cuidar. Porque o que acontece com essas pessoas? Né? Ela começa a se abandonar, para de tomar banho, para de se cuidar, né? A pessoa vai se abandonando, vai cada vez mais virando indigente, entendeu? Então eu acho que de repente o ponto que você colocou realmente é uma necessidade do município ter isso. Entendeu? Porque isso cresceu muito. A gente sabe que isso não está só aqui em Bernardino. Tem vários municípios com situações piores do que as nossas aí. A gente sabe disso, né? Só que de repente uma ação, um plano de ação desse daí poderia às vezes sanar, reduzir, né? Fazer alguma coisa, né? Bom, a próxima questão, vamos falar agora aqui. Como que você pretende atrair investimentos, desenvolvimento econômico, gerando mais empregos e oportunidades da cidade? Talvez seja a questão começamos lá para trás do jardim industrial e tal. Então, eu penso assim, olha, Bernardino, falta projeto político. Não é política partidária, não. É uma política de ações, o que fazer para a gente resolver os problemas do município. E aí, quem tem que pensar isso, somos todos nós bernardinenses. Sabe? Não vai vindo do governo estadual ou do governo federal ou lá dos Estados Unidos uma solução para os problemas da gente aqui. Quem tem que pensar isso somos nós bernardinenses. Né? E aí, a minha ideia é isso, é a gente sentar, discutir os problemas e falar, isso aqui precisa disso para solucionar. Opa, você concorda com isso? Concordo. O outro concorda? Então vamos batalhar para resolver esse problema, buscar se esforçar todo mundo para aquilo. Eu falo isso, Manuel, porque às vezes eu faço alguma iniciativa, por exemplo, você vai atrás de um deputado, busca o recurso, né? Aí chega lá, não dá para fazer isso. Você entendeu? Porque fica iniciativa individual e acaba não dando a solução que... Agora, por exemplo, Bernardino precisa de uma casa de apoio. Aí vamos todos nós falar, não, você vai correr atrás de recurso para fazer essa casa de apoio. Aí você vai lá, aí quando libera o recurso, vai fazer a casa de apoio. Né? Agora tem que ter planejado, né, desde o começo. Vou contar o caso do que aconteceu da unidade básica de saúde que está para sair para Bernardino. O pessoal tinha pedido uma unidade básica de saúde, o governo federal fez um programa, o novo PAC, aí tem, né, para obras, seja de infraestrutura, seja para saúde, para educação. Bernardino pediu uma nova unidade básica de saúde.
direcionado lá para Barra Funda. Aí, no andar do processo, agora descobriram que não tem registro, não tem o registro da propriedade, não tem a matrícula de lá. Vai ter que mudar, né? Não sei se vão, provavelmente estão falando em fazer aqui no Jardim Brasil. Você entendeu? Então, essas coisas têm que ser planejadas desde o começo. Eu vou pedir uma coisa que é necessário, mas eu tenho onde fazer, vou ter o como fazer, né? Para depois tudo. Executar, você entendeu? Planeja tudo. Primeiro eu pego o dinheiro e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, o problema é o inverso. E acontece muito isso, sabe? O governo faz um programa lá, opa, vamos buscar. Pegar, por exemplo, não é inútil, mas aquele centro cultural que foi feito ali perto da estação. Planejar, fizeram cobrir com aquilo como centro cultural, um cômodo assim, comprido. Não tem nada ali, quer dizer, o governo está oferecendo, vamos pegar, vamos fazer, mas não desenvolve, entendeu? Não tem a serventia, não é isso. De repente você recuperar um prédio público como esses que estão abandonados e colocar o serviço, né, para funcionar naquele prédio recuperado, é muito melhor do que você ficar correndo atrás para construir uma coisa nova que vai dar mais despesas, entendeu? Você estava falando aquela questão, né, a famosa novela, a segunda novela de Bernardino, né, que é o Pátio Industrial. Você falou que em 1998. 88 eu já comecei a fazer a proposta. Já começou a proposta. O pessoal foi encampando, né, construiu tal, comprou lá, mas... Ajuda eu a lembrar aqui, depois disso daí que você começou, quantos prefeitos já passaram? Uns 2, 3 prefeitos, é isso? Do João Eudes, depois do João Eudes foi o Moacir, o Armando, surpresa, Odilon, 3 e o Wilson, 4. E até agora não saiu. Tá lá parado ainda. E, na verdade, acho que até regrediu. Entendeu? Vou fazer o meu comentário que eu fiz aqui outro dia. Aqui. Não sei se foi por um que teve aqui. Eu falei assim, o cara que fizer isso, o prefeito que assumir lá, que desenrolar esse pátio industrial, pode colocar a capa de super-homem e sair voando pela cidade. É engraçado, viu? Porque ó o tempo que você tá falando para mim aqui, né? Que eu vou falar de novo aqui, né? Eu gosto sempre de deixar claro isso daqui para o pessoal. Eu trabalho na indústria local, sou muito grato porque eu trabalho lá. Eu tô querendo dizer de agregar, trazer mais. Uhum. É isso que eu quero dizer aqui, né? A indústria local, ela emprega várias pessoas, tá muito bom, né? Tem bastante gente trabalhando aí. Eu tô falando de agregar, trazer, né? Eu acredito em duas coisas, né? Uma é planejar. Você tem que planejar. Você falou agora de pouco isso, né? Entendeu? Uhum. E a outra é vontade política e acreditar naquilo que você está fazendo. Será que isso não é o foco? Será que é o foco desviado? Não está sendo foco isso daí, né? Na verdade é isso. O político, ele faz coisas que ele acredita, você entendeu? Ou será que eu deixo como Se o cara não acreditar naquilo que ele está propondo, ele não dá continuidade. Não adianta eu propor, é o que eu estou falando para você. Faz 30 anos que eu proponho isso em Bernardino. Eu vou falar para você, teve algumas vezes que eu busquei recurso com um deputado, por exemplo. A Ana Perugini destinou uma vez R$300 mil para Bernardino, que era para colocar em asfalto lá no Distrito Industrial. Veio o recurso, é muito pouco, não adianta fazer isso. Colocar em outra coisa. Você entendeu? Foi reformada a praça ali. Né? Eu falo assim, o recurso foi utilizado, reformou a praça, tudo. Mas o quê? Não acreditou na ideia. Você entendeu? Se a gente colocar na ideia, é obrigação de todo mundo fazer aquele distrito industrial. Se todo mundo se colocar nisso, eu vou buscar 300 mil, o outro vai buscar 300 mil, um vai ajudar a colocar asfalto, outro vai ajudar a colocar outros equipamentos. E aí... Será que porque não é interessante, né? Não traz olhar, não traz brilho, não traz, de repente, né? Eu não acho que é isso. Não é, será que verdade, eu deixo como tá? É isso. É acreditar politicamente, você entendeu? A gente tem que acreditar nas coisas para a gente realizar. É o que eu falo, por exemplo. Se você não colocar a sua vontade naquilo, não vai realizar. Porque quando você está com vontade, você vai tentar convencer o outro a agregar, né, naquilo. E aí você realiza. Eu
estou com muita vontade, né? Eu tenho essa vontade e eu me coloquei à disposição da população para realizar essas coisas. Eu estou colocando como objetivo, né, da administração, de colocar isso na administração. Primeiro, planejar o que vai fazer. Planejou, vamos executar, né? Envolver as pessoas, né? Colocar uma administração que tenha planejamento, que se organize, que seja transparente, que mostre para a população aquilo que está querendo fazer, né? Que traga a população para participar, né? Para decidir o que fazer e depois dar continuidade e executar. Eu acredito nisso e eu tenho muita fé que a gente vai, se a gente for agraciado aí né, para ser os próximos administradores, a gente vai colocar isso em prática. Vamos ver quem vai chegar aí ou quem vai dar sequência. Vamos ver se isso vai pôr essa capa de super-homem, sair voando pela cidade aí e dizer, eu fiz o ofício industrial. Eu sou encanado com isso, sabe? Porque eu tô falando isso porque eu escuto várias pessoas me falando isso, me perguntando isso por aí. Então algumas coisas que eu trago aqui, algumas perguntas que eu faço, né, com muito respeito ao convidado, muito respeito à gestão atual, são perguntas que as pessoas fazem, né? Então, acredito que você também, as pessoas abordam você, daí te perguntar para você alguma coisa, algumas questões. Lógico que não vou trazer todas aqui, né? Mas assim, olha, teve uma gestão que deixou um legado, né? Um legado, pelo que eu entendi, essas indústrias aí, teve uma gestão que deixou. Qual que é o legado que você quer deixar se você estiver lá? O legado que eu quero deixar, né, é assim, eu me vejo como alguém que contribuiu em muitas políticas em Bernardino, você entendeu? Por exemplo, Parque do Douradão eu dei alguma contribuição para que aquilo ali saísse, era uma área totalmente degradada. O próprio Festar, que é uma política que já tem muitos anos em Bernardino, é o 20º que vai acontecer, eu contribuí com isso, né? Por exemplo, tem uma coisa que até me emocionou na época, ali na Vila Sorocabana tinha um fundo lá que não tinha nem iluminação. Sim, né? Muitos anos de energia lá. A gente conseguiu, na época, né? O Macir era o prefeito, conversei com ele levou iluminação lá, então aquilo até me emociona de ver. Assim, que saiu de lá para tomar banho na casa e o outro para aqui pro centro. As pessoas viviam, né, numa situação muito precária ali, né? Então mas eu vejo ainda, tem muita gente em situação precária, morando em situação precária no município, você entendeu? Então isso me entristece. Eu gostaria, e eu acho que a sociedade tem que se envolver para resolver esses problemas. Mas assim, o legado que se eu algum dia for prefeito de Bernardino, gostaria isso, que a gente organizasse o município, né, criasse um objetivo político que envolvesse toda a sociedade para realizar aquilo, né, e que esses projetos, né, seja um distrito industrial, seja a construção de moradia popular, que se realizasse e a gente visse isso pronto. Que a gente tivesse uma cidade, né, com um meio ambiente bem conservado, recuperado, reflorestado, com mais árvores na cidade, você entendeu? Que as pessoas conseguissem a sua casa para viver um pouquinho melhor, que conseguisse emprego, né, que tivesse trabalho para gerar sua renda, ou que tivesse o seu negóciozinho. Esse dia eu estava vendo um dado, Manuel, Bernardino tem 1.790 CNPJ, né, desde aquele que tem um negócio como o seu aqui, que pode se transformar, né, uma coisa mais simples, até um CNPJ de uma empresa que tem aí 80 milhões de faturamento. Então, são 1.790. Se puder ampliar isso, mais gente ter, né, iniciativa, ter formas de renda, seja em trabalhos formais, ou seja na agricultura, seja no comércio, seja na indústria, o dia que todas as pessoas tiverem um nível de conforto e de vida razoável, né, médio, que você não passe fome, que você tenha dinheiro para pagar o seu aluguel, para comprar sua roupa, para comprar sua comida, eu acho que vai ser o legado que eu vou ficar feliz. Esse é o seu legado que você quer deixar. É isso que eu quero deixar. Isso é importantíssimo, né? Essa oportunidade de poder vir aqui conversar com você e falar disso, né,
eu fico agradecido pela oportunidade. E o meu propósito é esse mesmo, viu? Eu fiz essa temporada com os pré-candidatos a prefeito, né? Eu trouxe quase todos aqui, falta só um para chegar, como eu disse no começo, estou aguardando confirmar, né? Mas é aquilo que eu falei para você aqui, eu não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para questionar, não, eu venho aqui e falo, vocês vêm e trazem informação, eu só pergunto. Se quiser responder, responde. Se achar que de repente, não, peraí, então tudo bem, não tem problema nenhum, não estamos aqui para isso, né? É legal trazer, que muitos jovens às vezes não conhecem, então traz, fala um pouquinho aqui e divulga. Você tem também, junto com você, um vice-prefeito, né? Isso, Quem nós definimos, né? O Davi tá até ali, tá... Se ele quer vir aqui, fica à vontade. Se não quiser vir, fica. Se quiser, às vezes tá meio com, né? Não tá acostumado com as câmeras aí. Tá esperando, a gente quer fazer um... Você quer vir aqui? Não? Gente... Então tudo bem. O convite tá feito, eu ia falar que eu não chamei. Não, beleza, não, obrigado, eu agradeço, né, o Davi veio junto comigo aqui mais para acompanhar, né, mas a gente definiu aí, conversando, eu convidei para ser o candidato Davi Sanches, comigo, né, pré-candidato, ele está como pré-candidato, eu também estou como pré-candidato, né, eu como pré-candidato a prefeito, Marcos Donizete Boi, e meu amigo... pré-candidato a vice-prefeito, Davi Sanches. Eu o convidei, né? Ele se filiou ao PT, a pessoa para ser candidato tem que estar filiada a um partido, e ele já ia... na verdade, o Davi tinha se colocado já como pré-candidato a vereador, né? E aí eu o convidei para ser pré-candidato a vice-prefeito, ele topou, está com muita vontade de participar, de nos ajudar, e então a gente até, na verdade, a gente lançou hoje, viu? Eu me senti muito à vontade aqui, você, né, deixa a gente à vontade, a gente fala, e né, retornando aí a questão de, eu acho importante a gente debater, né, eu também não sou inimigo de nenhum político aqui, mas eu acho que a gente tem sim que falar sobre os problemas do município. Tem que criticar, tem que apontar aquilo que a gente... Até porque se servir a crítica, a pessoa vai reformular aquilo que ela está fazendo, né? E eu acho que, assim, o seu programa... É programa, né? Pode falar programa, não tem problema não. O programa é uma oportunidade. Não é uma oportunidade para mim, é uma oportunidade para o município, para a gente estar discutindo. Eu tenho tentado fazer isso nas minhas redes sociais, no Facebook, eu coloco alguma coisa, por exemplo... Eu coloquei sobre os prédios, né, que estão abandonados no município, prédio público. Não é com a intenção de provocar a administração. Eu acho que a população tem que ser provocada para ela dizer o que está acontecendo, só pra gente, o que ela acha, você entendeu? Para a gente encerrar, falta um detalhinho só. Você conseguiu alguns benefícios esses dias, você conseguiu algumas partes da cidade aí, né? Então, na verdade, assim, em toda a minha vida de militância política... eu sempre tentei ver o que é possível ajudar o município, né? Nesses últimos tempos, no último ano, esse ano inclusive, a gente conseguiu várias emendas para parlamentar, né? Emendas impositivas de recursos para as entidades do município. A gente conseguiu também, né? Não foi pedido do município, mas o deputado que eu apoio, que correu atrás lá em Brasília e o município foi contemplado com uma nova unidade básica de saúde. A gente conseguiu um recurso para o asilo, né, através de uma emenda do deputado Vicentinho, 100 mil reais. Hospital também, né? Oi? Hospital também, né? O hospital, né, também teve uma emenda do deputado estadual Enio Tato, 1 milhão de reais, né? Asfaltou alguns pontos também que você conseguiu, não é isso? Oi? Asfaltou alguns pontos que você conseguiu aí? Então, esse recurso já é do ano passado. Esse que eu estou falando é desse ano, né? Certo. Que veio mais 150 mil que a deputada Ana Perugini destinou para o... Mas quanta coisa chegando agora, né? Que bom, né? Então, é que na verdade, assim, a emenda é feita no ano anterior, né? Para o orçamento do outro ano. Entendi. Então... agora foi feita a emenda para o recurso desse ano. Esses recursos ainda, por exemplo, do hospital,
do Lar de Maria e da APAE, eles estão fazendo a burocracia, lá, os processos, então, encaminhando para o governo, e aí depois o governo paga, manda os recursos, né? Mas ao longo dos tempos aí, a gente fez, né, muita coisa, o governo, seja do governo federal ou dos deputados, né? Ó, Bernardino teve, no governo, acho que foi no governo Dilma, veio um caminhão basculante, veio uma moto niveladora, veio uma pá carregadeira, uma moto niveladora, fazia 50 anos que tinha uma em Bernardino, aí veio uma nova, né? Os deputados que a gente tem trabalhado aqui já enviaram recurso, olha, a Rua do Centro foi asfaltada, a rua aqui, Dr. Júlio dos Reis, descendo lá para o Douradão, né, para a Vila Brasília, foi recurso da deputada Ana Perugini, a saída para Manduri foi recurso da deputada Ana Perugini, aquele trecho ali no Douradão, Antônio Prado, e aquela ligação com, aqui, né, ligação com o Jardim Brasil 4, na época foi o deputado Zaratini que mandou o recurso e a gente conseguiu fazer isso com os recursos dele, né? Ambulância, dinheiro para saúde, o deputado Vicentinho praticamente todo ano manda recurso para a saúde em Bernardino, a deputada Ana Perugini, em todos os anos que ela teve mandato, todo ano mandava recurso para Bernardino, reforma da praça, asfalto, para saúde. Então, eu calculo aí que a gente tenha trazido para Bernardino o PT em torno de 10 milhões. Isso que eu ia falar, é bastante dinheiro e bastante recurso conseguido. É muito recurso que a gente trouxe, entendeu? Bastante e até mesmo. isso, né? Eu estou me propondo a ser candidato porque a minha ligação com o governo federal, né, com o PT, eu acho que eu vou ter... Se sem mandato eu estou conseguindo trazer bastante recurso para Bernardino, eu acho que com um mandato, né, de prefeito em Bernardino, eu conseguiria muitas outras coisas. E eu até já tive o apoio o ministro Padilha, já declarou, né, eu tive numa conferência do PT esses tempos atrás, e ele me falou, ó Boi, estamos com você lá em Bernardino, o presidente Lula está com você, vamos te apoiar. Então eu tenho muita esperança nisso. E eu acho que a gente vai conseguir realizar muita coisa aí. Torcemos que tudo corra bem, né, para cada um que está na sua disputa, né, e que quem der sequência ou quem está novo aí, né, possa estar realizando esses planos, né, que tudo dê certo, porque sempre pensando sempre na nossa cidade. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por ter compartilhado o nosso canal, obrigado aí. Vai ter uns cortinhos, né, o vídeo deu 1h30 quase, mas é bastante assunto, né. Isso é importante. Mais uma vez, obrigado, professor Marcos aqui, Marcos Donizete Boi, né? É assim que a gente conhece ele. E um abraço para vocês, até a próxima, se Deus quiser. De volta aqui, Podcast BC, para todos vocês de Bernardino para o mundo através da internet. Tchau, fui, um abraço. Valeu, Podcast BC, valeu, Emanuel. Podcast.